Somos o grupo Piboro, que significa Eu vou mordê-los ou Ele vai mordê-lo, Henrique Batsa. E a nossa abordagem para o rolezinho deste ano chama-se Vai presidir ou presidirá? Estudo diacrônico do futuro e falas de presidentes. Os integrantes do nosso grupo são a Amanda, o Felipe, o Juliano e a Mari. Primeiro, é importante reforçar o escopo de nosso estudo. Estamos trabalhando no campo da sociolinguística, que estuda as mudanças na língua a depender de muitos fatores, chamadas de variação. Aqui estamos estudando um grupo específico. Nosso escopo são os pronunciamentos dos últimos 7 presidentes da República: Fernando Henrique, Itamar, Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro e Temer. Decidimos fazer um recorte diacrônico para essa pesquisa, ou seja, estudaremos os verbos futuros antigamente e hoje em dia. Dividimos também as nossas análises a depender da situação em que o presidente se encontraria, marcadas pelos diferentes gêneros discursivos. Estamos estudando 4 formas de futuro, divididas entre F1, presido, amanhã, e F2, presidirei, sintéticas. E as analíticas, F3, vou presidir, e F4, irei presidir. Nosso recorte específico de gênero envolve 3 tipos de pronunciamento: discursos, debates e entrevistas, representados a seguir pelos símbolos correspondentes. Estamos estudando 2 períodos de tempo, 1989 a 1998 e 2015 a 2024. Selecionamos essas datas pois são mais coerentes com o calendário eleitoral ou outros eventos importantes na política brasileira. Nós desenvolvemos uma série de hipóteses acerca dessas variáveis e como elas mudam a depender desses critérios. Quanto ao tempo, nós acreditamos que as formas F2 e F4 serão as mais comuns nos pronunciamentos dos anos 90, enquanto as formas F1 e F3 serão as mais comuns hoje em dia. Além disso, as formas futuras sintéticas também devem ser as mais comuns nos anos 90, enquanto formas analíticas devem ser mais valorizadas dos pronunciamentos de hoje em dia. Isso ocorreria por causa de uma mudança na linguagem dos presidentes. Enquanto na década de 90 era valorizada pela política uma linguagem mais polida e formal, hoje os presidentes querem parecer mais acessíveis para a população. Quanto ao gênero, acreditamos que, nos discursos dos presidentes, as formas F1 e F3 devem ser as predominantes, pois elas ajudariam a construir sentenças com ideias imediatas e claras, essenciais nos discursos. Já nos debates, formas futuras sintéticas no geral devem ser as predominantes, já que ajudam a construir uma argumentação rápida e ágil. Por fim, nas entrevistas, devem ser as mais valorizadas as formas F2 e F4, que ajudariam em construir sentenças que indiquem planos futuros. Agora, acerca dos nossos principais objetivos com a nossa pesquisa, nós queremos entender a variação diacrônica dos verbos em forma futura, compreender os padrões de fala dos presidentes da República ao usarem essas formas verbais e investigar a alteração da distribuição dessas formas ao mudar o gênero. Para realizar essa pesquisa, nós empregamos um contexto de produção de meio sonoro com alto grau de monitoramento, acessando os pronunciamentos em vídeo ou transcritos e coletando manualmente 225 verbos. Para equilibrar o tempo de pesquisa com a distribuição dos verbos por presidentes, registramos as instâncias futuras nos primeiros 20 minutos de cada pronunciamento. Para realizar nossa análise, empregamos estudo quantitativo proporcional e um estudo qualitativo. Nossos resultados referentes às formas sintéticas presido e presidirei foram as seguintes. No primeiro período, houve pouca ocorrência da F1, com somente 2%, enquanto a F2 foi a forma predominante entre todas, ocorrendo 51% das vezes. Em períodos mais recentes, as formas sintéticas tornaram-se menos abundantes, com a F1 aparecendo em 1% dos casos e a F2 em 42%. Percebe-se que, enquanto a F1 é rara, a F2 segue ocorrendo frequentemente, mesmo que em menor grau que antigamente. Tal queda pode refletir uma aproximação da linguagem presidencial com a fala popular. Isso é sustentado por Oliveira, que mostrou que, no vocabulário geral, as formas sintéticas estavam em processo de diminuição. Enxergou-se, então, diminuição geral no uso das formas F1 e F2 sintéticas. Um estudo específico da forma F3, vou presidir, analítica, demonstrou resultados notórios. Houve um crescimento da variável em todos os gêneros do período dos anos 90 para hoje, com destaque especial para o discurso, no qual ele antes não ocorria. Exemplo excepcional disso é a fala do presidente FHC, que vai de nenhuma instância da forma para 11 instâncias, em períodos de tempo similares. Percebe-se crescimento universal da F3 e a aparição dessa forma antes inexistente nos discursos coletados reflete, provavelmente, a aproximação do discurso político com a fala popular, reforçando o nosso primeiro resultado referente às formas sintéticas. Estudando a forma irei presidir, encontrou-se resultados mistos.
enquanto em 2 gêneros houve desaparecimento da forma, ela reaparece no discurso. Devido aos valores baixos que encontramos, realizamos um teste de Q² que verifica se há mudança real na variável. O Q² geral da nossa variável foi de 8,83, maior que o mínimo de 7,815 para nossos estudos, demonstrando resultados positivos. Vale notar especialmente que o Q² de cada gênero foi diferente. Enquanto o discurso apresentou Q² maior do que o mínimo, os outros gêneros apresentaram valores menores. Isso gera questionamentos quanto à verdadeira distribuição da variável. Há mudança significativa na distribuição geral, mas a falta de mudança no Q² do debate e entrevista podem ser resultado de uma substituição dessa forma por outras. Esses dados sugerem que, potencialmente, essa forma está sendo substituída, o que seria responsável pela compensação que desequilibra o Q². Imaginamos que essa substituição, caso real, esteja ocorrendo em gêneros mais coloquiais, enquanto os discursos de cunho mais formal mantêm essa forma verbal. Concluímos uma série de fatos sobre declarações presidenciais do tempo futuro. Estudando a variação de gênero, percebemos que os discursos antigamente eram extremamente formais, empregando praticamente nunca as formas analíticas. Hoje, ele se aproxima mais da linguagem informal, mas ainda é muito curto. Os outros gêneros mais informais já apresentavam a forma F3, vou presidir, consistentemente. Existe a possibilidade também, ao fazer uma análise de Q², de uma substituição da forma irei presidir por outras formas, talvez vou presidir ou presidirei, nos gêneros menos formais. É necessário outras pesquisas para confirmar isso. Quanto à variação de tempo, houve redução expressiva no uso das formas sintéticas, de forma semelhante ao que ocorre com a população geral. Ademais, a forma vou presidir apresenta crescimento grande, refletindo também uma aproximação do linguajar político ao público. Isso representa uma semelhança maior entre a linguagem presidencial e a fala comum, sendo sinal, talvez, de esforços para construir a imagem acessível para o presidente.